Olá, boa noite. Depois dos cortes na saúde e cultura, prêmios da loteria podem ficar menores para que o dinheiro ajude no Fundo Nacional de Segurança Pública. E veja também nessa edição. Em reunião do Mercosul, no Paraguai, presidentes do bloco ainda demonstram esperança no acordo com a União Europeia. Condenado no mensalão do PT, o publicitário Marcos Valério pega mais 16 anos de cadeia no mensalão tucano. Avesso ao debate, pré-candidato Jair Bolsonaro comparece a evento em São Paulo e critica a política de idade mínima na aposentadoria. Após separar filhos de imigrantes ilegais, Donald Trump nega que os Estados Unidos vão se tornar campo de concentração de crianças. Começa o pagamento do PIS/PASEP para beneficiários com mais de 57 anos. Participam da bancada o historiador e professor da Unicamp, Leandro Carnal, e o consultor político Gaudêncio Torquato. E você pode mandar perguntas e fazer comentários através do Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Prêmios da loteria podem não escapar dos cortes para bancar o recém-criado Sistema Nacional de Segurança Pública. Representantes de outros setores atingidos se reuniram hoje na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo. Nas lotéricas, quem aposta a fé pouco sabe para onde vai o dinheiro dos bilhetes. Honestamente, eu não sei para onde vai. As loterias federais são administradas pela Caixa Econômica Federal. Parte do que é arrecadado alimenta o sonho de muitos apostadores. O restante é fonte de recursos para desenvolvimento social. No ano passado, 6 bilhões e meio de reais foram destinados para os comitês Olímpico e Paralímpico Brasileiro, o FIES, Fundo de Investimento do Estudante Superior, o Fundo Nacional da Cultura, entre outros programas. Na semana passada, o governo anunciou que 800 milhões de reais dos recursos das loterias federais seriam remanejados para o Sistema Único de Segurança Pública. Muitas críticas vieram de quem perdeu essa verba: os ministérios da Cultura e do Esporte. Agora, o governo estuda formas de recompensar essas pastas. Segundo o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, uma das ideias em análise é reduzir os prêmios de loteria. Se a medida for colocada em prática, os ganhadores levarão para casa de 2% a 3% a menos do prêmio original. Antes de cortar o prêmio da loteria, as regalias dos vereadores, dos deputados. Desde que essa diferença vá para a cultura e para a educação, para o esporte, normal, para mim tudo bem. Hoje, representantes de setores culturais se reuniram na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo. Eles discutiram estratégias para pressionar o governo e fizeram um manifesto em repúdio aos cortes na cultura e no esporte. Precisa avançar nessa questão do Sistema Nacional de Segurança Pública, mas não pode ser, esse avanço não pode acontecer em cima dos poucos recursos da cultura. Quanto mais teatros, escolas de arte, museus, bibliotecas abertos, menos presídios e menos cadeia, menos polícia na rua nós precisaremos. Essas áreas são áreas importantes para o combate à criminalidade, à violência, porque são áreas que dão cidadania. E a área cultural é uma demonstração disso, a área cultural que une uma nação. Esse cientista político lembra que remanejar recursos é comum, só que neste governo se tornou ainda mais frequente. Já não tem poder de agenda, já não tem poder de gestão da coalizão, não tem mais espaço para aprovação de proposições de lei. O que acaba sobrando é esse tipo de manobra mais conjuntural, quase um puxadinho para tentar resolver esse tipo de situação. Muito boa noite, Carnal. Boa noite, Gaudêncio. Bom, a população sempre, mais uma vez, sendo lesada, né? Agora até a aposta do brasileiro vai ser usada, né, para cobrir a falta de planejamento, falta de recursos. O governo, Joyce, não tira dinheiro de nenhum lugar a não ser daquilo que pagam a ele. Não existe nenhum dinheiro que não seja fruto ou de impostos diretos, indiretos ou de loterias e assim por diante. A grande questão não é que o governo vá remanejar recursos, que é típico de uma época de crise, mas é que exatamente os ministérios que mais perderam verbas ao longo dos últimos anos, a cultura perdeu muito mais verba que outros ministérios, o esporte, que é fundamental, perdeu muitas verbas, exatamente nesse campo que vão cortar mais, representando uma escolha estratégica que não inclui nem a valorização da cultura, nem a valorização do esporte. Isso é que é preocupante e, como disse
meu amigo Odilon ali, realmente, quanto mais nós tivermos concertos, quanto mais apoiarmos esportes, quanto mais tivermos teatro popular, menos presídios nós teremos, mais nós teremos gente envolvida com esporte saudável e com educação. É uma grande pena isso. São áreas... Pois é, na verdade, o que nós estamos vendo aí é o Brasil provisório. A cada crise que acontece, nós vemos o governo tentando fazer transitar um recurso de um lugar para outro, para atender aquela necessidade circunstancial. É o país da provisoriedade. Nós não temos recursos permanentes, as coisas são muito instáveis. Tirar dinheiro da cultura é uma falta de visão estratégica, na medida em que se considera a cultura um produto, uma situação de menor qualidade. Ou seja, coloca a cultura lá no fundão do baú das prioridades. Há um baú de prioridades, o governo, em primeiro lugar, sempre privilegia aquelas áreas que poderiam, vamos dizer assim, favorecer a área política, né, pela pressão política. Então, nós estamos vendo que, nesse momento, os recursos de cultura desviados para a segurança constitui mais uma transgressão, entendeu? Como disse o Marcos da Costa da UAB, à cidadania. Porque combater segurança não se combate apenas pela violência, combate também investindo em segurança, em cultura e esporte. Realmente uma sociedade mais harmônica, uma sociedade equilibrada, uma sociedade justa, mais cidadã, é uma sociedade capaz realmente de ser menos violenta. E a nossa entrevistada, dentro da lotérica, bem disse, né? Por que não cortam, então, os gastos dos políticos? Pois é, agora veja bem, outro erro é tentar agora tirar veja bem, o brasileiro confia no seu sistema de loteria, joga muito durante os finais de semana, particularmente quando os prêmios estão acumulados. E aí o governo diz, vamos tirar pelo menos metade desses recursos da loteria para transferir para a segurança ou para a cultura. Então, ele tira de um lugar para jogar no outro, criando um buraco, porque, na verdade, na minha visão, isso vai desestimular também, né, aquela esperança que o brasileiro tem no dia a dia. Se ele quiser combater, vamos dizer assim, a jogatina no país, isso é outra coisa. Mas, na minha visão, não se combate essa jogatina apenas tirando recursos de um lado para outro. É uma visão muito precária essa. Pelo Twitter, a Gisele Ponce diz que tirar verba dos fundos partidários ninguém cogita, né? E o Demirval Silva que diz, esse governo quer tirar recursos de tudo em vez de reduzir despesas, cortar desperdícios e eliminar regalias, além de prevenir ou combater a corrupção. Nesse momento, por exemplo, estão querendo criar novos municípios. Quando o país tem 5.570 municípios, aí é um projeto na Câmara Federal para se criar uma nova leva de municípios, nesse momento. Como também, veja bem, só para lembrar, essa contrafação, esses desajustes, não é? Esse improviso que se faz a cada dia no Brasil. Agora mesmo, um projeto que tramita na Câmara, professor Karnal, que tem por relator um deputado aqui de São Paulo, não vou declarar o nome, procura exatamente aliviar as multas dadas aos caminhoneiros, às entidades dos caminhoneiros. Então, há uma série de transgressões à ordem, mas aí tramita-se, vamos dizer agora, a extinção dessa multa. O que significa, mais uma vez, um estímulo à transgressão da lei do Brasil. E essa questão que aparece na greve dos caminhoneiros, as pessoas fazem concessões e sempre esquecem que se houver um subsídio ao diesel, vai sair de algum lugar. Toda vez que eu peço a intervenção do governo, eu estou aumentando a conta. Não? E esta questão que nós temos dificuldade para entender no Brasil, que quanto maior for o Estado, quanto mais caro ele for, maior vai ser o déficit. Nós queremos um Estado que interfira e, ao mesmo tempo, não cobre nada. Como isso é impossível, nós ficamos sempre nesse meio termo e, repetindo a frase tão boa do Torquato, somos um país provisório, um país sempre improvisando, um país de gambiarra, acima de tudo. Né? Gostei, país de gambiarra. O publicitário Marcos Valério e os sócios dele, Ramon Rolebá e o Cristiano da Paz, foram condenados no caso do Mensalão Tucano. Os três receberam uma sentença de 16 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por peculato e lavagem de dinheiro.
Os crimes foram cometidos, segundo a Justiça, durante a campanha pela reeleição de Eduardo Azeredo, do PSDB, ao governo de Minas em 1998. A agência de Marcos Valério teria desviado dinheiro de eventos esportivos para reforçar o caixa da campanha de Azeredo. Ainda cabe recurso à sentença. Valério cumpre pena de 47 anos de prisão por envolvimento no mensalão do PT. Um fórum realizado hoje em São Paulo reuniu pré-candidatos à presidência da República. O evento era para discutir política energética e os presidenciáveis aproveitaram para criticar a política do governo de reajuste de preços de combustíveis. O encontro, promovido pela única União da Indústria da Cana-de-Açúcar, propôs aos presidenciáveis um debate sobre o programa RenovaBio. O RenovaBio, aprovado no final do ano passado, prevê o aumento de investimentos em energias renováveis para diminuir a dependência dos combustíveis fósseis. Mas os presidenciáveis aproveitaram o espaço para apresentar propostas que devem ser defendidas durante a campanha eleitoral. Ciro Gomes, do PDT, condenou a política de preços que o governo aplica na Petrobras. Não se faz repasse do mercado internacional. A razão de existir da Petrobras é produzir petróleo nacional para que a gente esteja protegido dos ciclos eternos de especulação com o preço de petróleo. Marina Silva, pré-candidata da Rede, defendeu que a definição do valor do combustível faça parte da proposta de reforma tributária. O problema é do preço dos combustíveis, isso tem a ver com questão de tributação, uma parte dos preços tem a ver, não é, com tributos que são cobrados. É um debate que precisa ser feito, mas sobretudo de forma estrutural. Jair Bolsonaro, do PSL, atacou a proposta de idade mínima para pedidos de aposentadoria. Você bota 65, você convida a oposição a fazer a sua política, né? E ajudar a melar essa proposta, que eu também votaria contra, tendo em vista ela querer de imediato resolver um problema que vem de há muito tempo. O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, do MDB, defendeu o programa de reformas do presidente Temer. Defendo, cito o que foi feito, defendo a recuperação da economia brasileira, todas as reformas que são feitas e aquelas que estão em andamento. Geraldo Alckmin, do PSDB, também destacou a necessidade de implantação de reformas para tirar o país da crise. Achar que voluntarismo vai nos levar à terra prometida, ou é com trabalho, reformas, falando a verdade para as pessoas e mostrando o caminho, né? Esse é o que eu acredito. Até agora foram raros os momentos que os presidenciáveis colocaram as suas ideias, né, o que eles pensam de projeto para o Brasil. Hoje até o Jair Bolsonaro, que geralmente tenta se esquivar do debate, acabou se colocando. E é isso que as pessoas querem, né? Um debate de ideias efetivas. Esse seria o caminho racional, o caminho lógico de as pessoas colocarem seus programas, as suas ideias, defenderem. Porém, o eleitorado tem um ceticismo muito lógico. Afinal, eles vêm ouvindo as propostas, as pessoas no poder não realizam essas propostas e hoje há um ceticismo de que ouvir as ideias dos candidatos seja fundamental, porque parece não haver um compromisso entre o vitorioso e o candidato. Então, como se dizia no século XIX sobre os dois partidos brasileiros, liberal e conservador, nada mais parecido com um liberal do que um conservador no poder. Essa é uma tradição brasileira e hoje é um esgotamento desse modelo do debate. Claro que é importante, claro que nós devemos ouvir, acho isso fundamental. Mas qual será o critério para saber se esse candidato apresenta a ideia e vai cumpri-la quando tomar posse? A impressão que eu tenho, depois dessa falação aí de alguns presidenciáveis, é de que, mais uma vez, nós estamos vendo aí um mosaico de parede, enfim, uma parede de mosaicos diferentes. Cadê o projeto de país? Cadê o projeto de país que coloque prioritariamente os temas? Evidentemente, a política de combustíveis é um deles. Mas onde é que está a política de segurança, a reforma política, onde está a reforma tributária? Então, eu não vi até hoje uma proposta estruturada, racional, lógica, começo, meio e fim, por parte de nenhum presidenciável, nenhum deles. Não vi. Eu vejo pedaços de um programa lançados por um, lançados por outro, às vezes de maneira muito confusa, como essa observação do Jair Bolsonaro, que eu não entendi. Não entendi.
Então, eu vejo aí a falta de uma racionalidade, de um programa bem ajustado. É preciso... nós sabemos que a sociedade organizada, ela, cada vez mais organizada, ela tem os seus representantes. Por exemplo, essa única deve ter aí as suas propostas para a área do agronegócio. Mas e o povo, as massas, as margens? Quais são os projetos que vão atender às demandas das margens sociais? Onde é que estão essas propostas para as margens sociais? Eu não vejo. Até hoje não vi uma proposta estruturada, bem estruturada da área de segurança. Então, essa é a primeira observação. A segunda observação, eu queria voltar um pouquinho à matéria anterior, se você me permite. Da condenação do Marcos Valério. A condenação do Marcos Valério. Gente, vamos explicar um pouquinho esse processo. O mensalão, na minha visão, foi a fonte inicial desse, vamos dizer, esse oceano de lama aqui, né, que desembocou na Lava Jato, na minha visão. Como começou esse processo do mensalão? Vamos lembrar um pouquinho, porque a memória é muito curta do nosso telespectador, do brasileiro de modo geral, muito curta. Ganha a eleição por Lula em 2002. Em novembro de 2002, houve um acordo entre o PT e o PMDB para o PMDB participar efetivamente do governo. Esse acordo foi feito pelo ex-ministro, hoje preso Zé Disseu, e hoje o presidente Michel Temer, na época presidente do PMDB. Foi feito um acordo entre os dois. E depois, uma semana depois desse acordo feito, o Lula pede para o Zé Disseu desfazer esse acordo entre PMDB e PT, porquanto seria muito mais tranquilo, muito mais fácil, Joyce, comprar deputados. O PMDB custa muito caro, vamos então trabalhar com essa contido, um mensalão, uma mesada para as bancadas. Aí começou o mensalão. Eu acompanhei bem essa história no início, e hoje nós estamos sabendo que uma ponta importante dessa história estava realmente em Minas Gerais. O Marcos Valério depois abriu o jogo e disse, nós tínhamos então esse compromisso. Daí então essa história. Então o mensalão, que hoje volta a ser notícia com a condenação, mais uma condenação do Marcos Valério, 47 anos, enfim, significa isto, o início de um processo que desembocou na Lava Jato. Só para lembrar para o telespectador essa situação. E os telespectadores dizem pelo Twitter sobre os presidenciáveis, Karnal, o seguinte: Reinaldo Berto diz, sobre os presidenciáveis estou com Cazuza, museu de grandes novidades. O Alex Matias reforça, são sempre os mesmos candidatos e as mesmas pessoas, cansei. E o Fábio diz, estamos péssimos de candidatos, com exceção de um ou dois, o resto é mais do mesmo com roupa nova. Na verdade, nem sempre o novo é bom, nem tudo que é novo é bom, nem tudo que é velho é ruim. Lembrando que quando vence um candidato que nunca havia sido candidato nos Estados Unidos, o Trump, não significa uma renovação da política, não significa uma mudança estrutural. Ou seja, às vezes um candidato que já tentou, já exerceu o poder, pode ser muito bom. Não se pode classificar simplesmente pelo caráter inédito a coisa ser boa. Mas, de fato, acho que os candidatos ainda não são nem oficiais, nenhum candidato ainda é oficial. Nós não temos programas estruturados, mas já sabemos alguns nomes bastante variados, muito variados em vários sentidos. E já é um começo, quer dizer, temos propostas diferentes do Brasil, mais conservadoras, mais à esquerda, e essas propostas são boas para serem debatidas. Só para lembrar o seguinte, em 94, o índice de renovação do Congresso Nacional foi por volta de 63%. Este ano que a sociedade quer renovação, quer mudança na política, identifica essa mesmice, como o telespectador acaba de identificar, nós vamos ter uma renovação só por volta, em torno de 40%, apenas 40%. Infelizmente, nós não vamos ter essa renovação que se espera. Por quê? Porque a campanha mais curta, sem dinheiro, vai favorecer aqueles mais ricos e os tradicionais nomes da política, que serão os votados. Então, infelizmente, a sociedade não vai conseguir chegar a alcançar a meta que está propondo, que é a mudança na política. Infelizmente, este ano. Porque a renovação tão esperada não acontece em uma única eleição, né? Ela é um processo que continuará.
bastante. E eu acho que o sistema atual, ele privilegia muito os caciques dos partidos, que indicam quem pode concorrer, que regulam essas verbas bilionárias do fundo partidário, não são mais milionários, são bilionários. Então, nós temos um sistema oligárquico dentro dos partidos, de praticamente todos os partidos, e a renovação na política seria, além da conscientização do eleitor, a destruição dessa oligarquia partidária. Essa, concorrendo ou não, essa permanece sempre, como lembra o falecido professor Raimundo Faoro, esse estamento burocrático permanece muito além das eleições, e isso não se renova de jeito nenhum. Começou hoje o pagamento do PIS/PASEP para os beneficiários com mais de 57 anos. Nesta primeira etapa, cerca de 4.700.000 cotistas serão beneficiados. Terá direito ao abono quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988. E o valor médio do benefício é de R$ 1.300 por cotista. Os saques estarão disponíveis até o dia 29 de junho. Depois ficam suspensos até o dia 7 de agosto. Os pagamentos para os inscritos no programa PIS/PASEP de todas as idades começam no dia 14 de agosto. Servidores da Prefeitura de Porto Alegre entraram em greve hoje. Eles protestam contra projetos de lei da Prefeitura que cortam gastos e alteram o plano de carreira e pedem reajuste salarial de 6,85%. Os manifestantes afirmam que cortes não são necessários, pois o município está com as contas positivas. A Prefeitura defende que não há dinheiro em caixa para o aumento das despesas. Foram encontrados hoje os corpos das vítimas do acidente de helicóptero no sul de Minas Gerais. O empresário Márcio Bissoli, de 50 anos, e o piloto Luiz Gustavo Araújo, de 39 anos, foram encontrados nos destroços da aeronave. O helicóptero caiu no início da noite de sábado em Espírito Santo do Dourado. A polícia investiga as causas do acidente. Agora vamos de notícias internacionais. A Colômbia elegeu um novo presidente neste fim de semana. O conservador Iván Duque disse que vai fazer correções no acordo de paz com as Farc, a extinta guerrilha. No discurso da vitória, Duque afirmou que as mudanças no acordo de paz são necessárias para garantir a verdade, a justiça e a reparação para as vítimas das Farc e que uma sociedade sem medo é uma sociedade em verdadeira paz. O acordo de paz com as Farc foi assinado no final de 2016, depois de mais de meio século de conflito. A ex-guerrilha se transformou em partido político. Duque pretende modificar trechos como a anistia dos envolvidos no tráfico de drogas. Candidato de direita, o advogado de 41 anos venceu as eleições com cerca de 54% dos votos. Ele derrotou o candidato da esquerda, o governista Gustavo Petro. Apoiado pelo ex-presidente Álvaro Uribe, Duque assumirá o lugar de Juan Manuel Santos no dia 7 de agosto. Ele será o presidente mais jovem na história da República da Colômbia e terá ao seu lado Marta Ramírez, a primeira mulher na vice-presidência do país. Iván Duque assume falando em mudanças no acordo de paz com as Farc. Isso preocupa, Torquato? E se o governo endurecer muito, pode afastar ou tornar mais moroso o acordo de paz também com a ELN? Compromete-se um acordo de paz. Até porque sabemos que o candidato Álvaro Uribe, né, esse conservador direitista, ele não vai conseguir unir o país. O país está rachado. Você acaba de ver 54%. Metade, portanto, um pouco menos da metade, portanto, votou contra ele, né? Então, o que nós vamos ver, na minha visão, é o aprofundamento da divisão entre a direita e a esquerda lá na Colômbia. Acredito que as Farc, na minha visão, nunca morreram, vão continuar a exercer um trabalho, apesar da deposição das armas, na minha visão. Alguns enclaves da Farc vão continuar a luta armada. Então, eu não vejo absolutamente, no curto prazo, pelo menos, condições de paz na Colômbia. Bem, a Colômbia tem uma tradição que é o choque entre liberais e conservadores, que vem do século XIX. Teve uma guerra de 1000 dias na transição do 19 por 20. Na Colômbia se diz que as pessoas já nascem ou liberais
ou conservadoras. Isso foi acrescentado do choque com as guerrilhas, especialmente na Colômbia, mas quase toda a América Latina. Mas há um movimento neste momento, pendular, que se as esquerdas avançaram no início do século XXI, no Uruguai e em outros lugares, os conservadores, através de eleições, estão avançando nesse final da segunda década do século. É possível que seja um movimento pendular, que as pessoas insatisfeitas com os governos anteriores agora apostam em governos mais conservadores. E provavelmente, ao final desses governos conservadores, vão voltar a apostar nas esquerdas, porque as insatisfações existem e nenhum presidente consegue dar atenção a tudo. E veja a seguir. A polícia manda intimar responsável pela reforma da casa de Maricela Temer. E ainda, em reunião no Paraguai, Mercosul defende acordos do bloco com a União Europeia. Aguarde que nós voltamos já. O que resolver primeiro, política ou economia? Um livro lançado recentemente defende que o aquecimento dos mercados depende dos resultados nas urnas. Esta fábrica produz 17 mil peças de roupas por dia para 300 lojas espalhadas pelo país. São 600 funcionários e máquinas de última geração. Mas aqui, os negócios estão em compasso de espera, de olho nos resultados das urnas, tanto no Poder Executivo como no Legislativo. O que a gente tem como histórico é o 2014, que foi um ano super difícil para a gente por conta das eleições. Então, esse ano, para o nosso planejamento, em termos de produção, em termos de contratação, também está um pouco mais conservador. Este diretor executivo de uma empresa especializada em franquias diz que a economia anda a passos lentos atualmente no país e que o desemprego é preocupante. Hoje a gente vive um cenário de desemprego muito sério. Quanto mais gente desempregada, menos dinheiro circulando, menos consumo. Quer dizer, é um ciclo vicioso. Então isso impacta diretamente nos negócios. 5 anos depois das manifestações de junho de 2013, a economia continua fraca e a política turbulenta no Brasil. As eleições de outubro são uma oportunidade para o país deixar para trás os problemas e voltar a crescer. Para Roberto Troster, autor do livro O Beabá da Política Econômica no Brasil de 2018 e ex-economista-chefe da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, a chave para as mudanças está na definição política. Depende do que a gente colocar nas urnas e depende do que a gente cobrar durante a campanha. Não é só escolher a pessoa certa, é pressionar por projetos, por ideias. É isso que empurra a economia, é isso que empurra o país. Essa é uma pergunta que eu tenho certeza que faz parte, né, das discussões de muitos de nós brasileiros nesse momento. O que resolver primeiro, a política ou a área econômica? Nada passa se não resolvermos pela política. Tudo passa pela política. Aliás, desculpe. Tudo passa, não será resolvido nada se não passar pela política. Então, tem anos bons representantes ou maus representantes. Então, em primeiro lugar, precisa conferir a política, seu grau de legitimidade, um grau de representação realmente que consiga atender as demandas sociais. Como fazer isso, Jorge? Se nós continuarmos com essa estrutura de eleição e fazendo reforma política pontual ou, digamos, circunstancial, pegando um outro ponto, nós não vamos resolver nunca. Eu tenho até uma ideia, na minha visão, que já foi esboçada por algum outro político, até no passado, que é a seguinte: eu acho que está no momento, já amadureceu a ideia de fazermos uma constituinte exclusiva para tratar da reforma política. Como se fazer isso? Este ano teríamos eleição normal, com a eleição de todos os representantes, os presidenciáveis se comprometeriam com essa constituinte exclusiva, eleitos, eles, e depois de tomar posse, esse presidente convocaria mais adiante um plebiscito para tratar da reforma política. Seria eleito aí, independentemente do quadro que funcionaria do Congresso Nacional, continuaria a trabalhar normalmente, mas um corpo de constituintes, digamos, no máximo de 300, poderiam trabalhar numa nova Constituição para tratar da reforma política, independentemente das ações ordinárias, operacionais, rotineiras, trabalhadas pelo Congresso. Só por aí, Joyce, eu vejo essa solução.
Se não fizermos isso, nós vamos continuar a debater a reforma política sem fazê-la completamente, ou fazendo só pontualmente. Karnal, te coloco a mesma pergunta e deixo também o questionamento do Franklin Mendes pelo Twitter. Ele diz o seguinte, pergunta: o que é necessário para haver uma reforma política? Bom, em primeiro lugar, vontade dos políticos. E essa não existe porque uma reforma política, na maneira como está se apresentando, ela vai representar uma desestruturação desses canais de concentração de poder. Naturalmente, os políticos não querem fazer isso. No início da campanha do Clinton para vencer os republicanos, um de seus assessores disse a frase famosa: "A economia é estúpido", ou seja, foque na economia. Há pouco tempo nós vínhamos separando a economia de política porque o Brasil começava a experimentar certo crescimento, controle de juros e baixa de inflação. Tanto a questão dos caminhoneiros como o choque cambial que nós tivemos, parece que desmoronou essa expectativa. Mas lembrem que em época de economia farta, a partir da estabilidade do moeda, ou seja, fim do governo Itamar, 2 mandatos de Fernando Henrique, 2 mandatos de Lula, com programa de distribuição de renda, parou-se de discutir muito ética, porque com a revolução do frango, com a revolução do iogurte, com as pessoas tomando aviões, os debates políticos ou sobre ética diminuem. Na verdade, as pessoas são muito práticas, né? Se eu tenho comida, se eu tenho emprego e o país vai bem, o debate sobre o modelo administrativo é um pouco secundário. Então você acha que Aí é a equação mais que eu pelo chamo de lado boba-coca. econômico? A equação boba-coca, que existiu, evidentemente, no consumo alto lá do Lula. Boba-coca, bolso, barriga, coração, cabeça. Bolso cheio, barriga satisfeita, coração agradecido, a cabeça vota favoravelmente a quem propôs essa equação. A economia hoje está dando respostas negativas, inclusive com desemprego, e evidentemente está aí a insatisfação da população. Bolso vazio, barriga insatisfeita, coração muito chateado e a cabeça revoltada. Estamos vendo isso hoje. Agora, essa economia não depende também da política. Por quê? Porque, evidentemente, toda a política econômica depende, evidentemente, do fator governativo, que é um programa de governo. Então, na minha visão, volta à tese anterior. Temos que fazer a reforma política para determinar os caminhos da economia, para deixar o país menos provisório, mas permanente. Eu acho que, como disse há pouco Torquato, nós temos um pensamento muito prático, especialmente em classes baixas, e é natural. Ao invés de pensar em questões abstratas, habeas corpus, pluripartidarismo, liberdade de imprensa, eu penso quem abriu a cisterna no meu terreno, quem é que me deu as condições, quem colocou meu filho na faculdade. Isso é natural, quer dizer, as outras questões são pensadas após a satisfação dos itens elementares. Então é natural que as pessoas sejam menos abstratas e muito mais concretas. Mas eu também concordo, toda solução é política, porém a economia, indo bem ou mal, determina muito do eleitor e da política que se segue. A Polícia Federal mandou intimar Onofre Jesus Gimene Sec no inquérito que apura o pagamento da reforma feita em 2014 na casa de Maricela Temer, filha do presidente Michel Temer. Onofre foi apontado por fornecedores de materiais de construção como encarregado da obra. Ele teria sido escolhido pela arquiteta Maria Rita Fratesi, mulher do Coronel Lima. O coronel foi preso na Operação Scala em março e é amigo de Michel Temer. Fornecedores da obra na casa de Maricela Temer afirmam ter recebido dinheiro em espécie da esposa do Coronel Lima e a polícia quer descobrir a origem deste dinheiro. O presidente Michel Temer participou hoje da reunião da cúpula do Mercosul e defendeu que o bloco feche acordos com a União Europeia. Com Temer fora do país, a ministra Carmen Lúcia assumiu a presidência da República pela segunda vez. A reunião do Mercosul acontece em Assunção, no Paraguai. No encontro, a presidência do bloco foi transferida do Paraguai para o Uruguai. Além dos 3 países, a Argentina também integra o grupo. A Venezuela está suspensa desde 2016. Durante o discurso, o presidente Michel Temer defendeu o diálogo do Mercosul com a União Europeia. Nós não devemos abandonar a ideia desta aliança com o Mercosul. O nosso trabalho há de ser um trabalho cada vez mais de abertura para o mundo. Fechar esta porta agora significa impedir o caminho das negociações que, nestes últimos tempos, com todos os naturais embaraços, vem tido razoável sucesso. O
O Mercosul tenta há 20 anos acordo com a União Europeia e o possível tratado é bem visto no Congresso. É bom para ambos os lados e especialmente bom para o Brasil. Isso porque ele nos livraria de boa parte da dependência que nós temos hoje dos Estados Unidos. Eu ainda confio e espero que em breve vejamos o acordo tanto do Mercosul com a China como com a União Europeia selado. A viagem do presidente Michel Temer foi curta. Ele já retornou a Brasília. Mas antes de embarcar para o Paraguai, Temer transmitiu a presidência do país à ministra Carmen Lúcia, que é presidente do Supremo Tribunal Federal. Esta foi a segunda vez que Carmen Lúcia assumiu o posto de Temer neste ano. A primeira foi em abril, quando o MDBista viajou ao Peru. Como o cargo de vice-presidente está vago, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, e o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, estão na linha sucessória de comando do país. Mas se assumissem a presidência, de acordo com a legislação eleitoral, poderiam se tornar inelegíveis. Rodrigo Maia é pré-candidato ao Planalto pelo Democratas e Eunício Oliveira tenta o governo do Ceará. Maia retorna amanhã de Portugal, assim como Eunício, que está na Argentina. O que você destaca, Torquato, dessa possibilidade do Mercosul com a União Europeia? Eu quero destacar essa abertura que o Mercosul deve implantar na área europeia e, evidentemente, estendendo essa abertura, esse multilateralismo, política multilateral, com os países europeus, estendendo também a China, que na minha visão é o parceiro comercial do momento. E, evidentemente, claro, sem abandonar os Estados Unidos, mas diminuir essa dependência dos Estados Unidos. Por quanto nós vemos aí um Trump muito conservador, impondo sobre taxas, por exemplo, ao aço brasileiro, e dentro de uma visão protecionista. Então eu vejo, realmente, sempre falei sobre isso, o futuro do Brasil em termos de seus negócios deve se voltar para a Europa, para a China, entendeu? E realmente depender, eu concordo com o deputado que falou por tempo aí, diminuir essa dependência nos Estados Unidos. E veja em instantes, Donald Trump diz que Estados Unidos não vão se tornar um campo de imigrantes. E mais, o Superior Tribunal de Justiça vai decidir sobre guarda compartilhada de animais domésticos em caso de divórcio do casal. São os nossos próximos assuntos, não saia daí. Animal de estimação faz parte da família? Quem vai responder é o Superior Tribunal de Justiça, que analisa um caso de guarda compartilhada de um cão. Os pets têm enorme importância para os brasileiros e hoje ganharam uma secretaria exclusiva em São Paulo. O Palácio dos Bandeirantes abriu as portas para visitantes nada convencionais. Os cachorros participaram da criação da Subsecretaria de Defesa do Animal Doméstico. O novo órgão irá atuar junto aos municípios paulistas para realizar feiras de adoção de cães e gatos e mutirões de castração e microchipagem, além de combater os maus-tratos e abusos contra os animais. Tabule, o cão do governador Márcio França, participou da solenidade. Vai ter então a Subsecretaria de Defesa Animal, que é uma secretaria que vai ter gente responsável, funcionários, enfim, toda uma parte institucional. Depois vamos caminhando para castração móvel, para hospitais especializados. Os cuidados com os animais domésticos preocupam bastante os brasileiros. Hoje, os lares do país abrigam mais de 50 milhões de cães e 22 milhões de gatos. Casos envolvendo pets já foram parar no STJ. O Superior Tribunal de Justiça terá de se manifestar sobre as visitas aos animais domésticos após o divórcio dos donos. A Corte terá de decidir sobre uma questão que permanece em aberto na Justiça: como os bichos de estimação devem ser tratados, como bens ou como seres da família que têm direito à guarda compartilhada, a exemplo do que já acontece com os filhos de um casal. O caso gira em torno dessa cachorrinha da raça Yorkshire. O dono disputa o direito de visitas com a ex-mulher. Alexandre viveu uma situação semelhante. O adestrador de cachorros, que apresentava um programa de televisão sobre pets, dividia com a ex-mulher a guarda de um animal de estimação.
Em determinado momento, abriu mão do convívio com a cachorra para evitar conflitos. A gente sabe que eles são mais do que um bem, né? No mínimo, ali tem um serzinho ali que não só é amado, mas ele tem a sua personalidade, ele sofre, ele tem seus desejos. Então, eu acho que levar isso em consideração também, né? A ligação, o amor que a gente tem por eles e também de que eles têm por nós, eu acho que é mais do que natural. Bom, guarda compartilhada para cães. Isso é um assunto para ser discutido, ter uma solução no judiciário, na justiça sobre isso? Na medida, Joyce, que os cães, os gatos, animais de estimação em geral tornaram-se tão importantes, naturalmente a lei deve se adaptar ao interesse das pessoas. A lei serve à sociedade e se existe esse atrito, esse atrito tem que ser dirimido, ele tem que ser gestado através da justiça, já que não há acordo. É uma tendência mundial, especialmente nos centros urbanos, que os cachorros, os gatos e outros animais de estimação estejam em crescimento. O reconhecimento de comissões científicas do caráter senciente dos animais, bastante usual hoje. E o fato que aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos acupuntura para cães, temos ofurô para gatos, nós temos tratamentos dentários específicos para esses cachorros e que os donos tenham um poder de consumo maior. Mas é muito importante, o governador e os especialistas tocaram, nós temos que ter controle de zoonoses. Nós temos que ter programas de castrações e de adoção de animais de rua. Isso também é muito importante porque há muitos cães abandonados, especialmente por desprezo de antigos proprietários. E por que esse aumento de interesse pelos pets? Bom, em primeiro lugar, eu acho que existe uma característica de antropomorfizar quase tudo, inclusive os animais. Hoje existe também o fato de que um animal é mais fácil do que um filho e um animal é mais dedicado, seu amor é integral e não tem tantas questões envolvidas como um filho e até dura menos, o que talvez seja algo que ajude as pessoas. Mas é um processo crescente. Na Europa ele já é consagrado. Na França há muitos restaurantes que admitem cachorro e menos restaurantes que admitem crianças. Há hotéis que admitem cachorro e há muitos hotéis que não admitem crianças. Não é que uma coisa existe em detrimento da outra, isso é uma falsa questão, mas é um crescimento nas sociedades sobre a questão de animais que nós passamos a chamar por esse anglicismo pet, que é até um pouquinho kit, um pouquinho cafona. Né? Não, isso aqui. O professor Karnal, ao fazer esse relato, me lembrou uma viagem que eu fiz a Paris com minha mulher. E entramos lá num restaurante tipicamente francês, não para turista, e sentamos lá num bistrô, e a certa altura eu vi um espelho na minha frente e vi projetar-se atrás de mim um casal, né, e um cachorrinho sentado, com todo enfeitado, realmente como se fosse também participar do ágape, né, almoço, e fazendo assim, então, sem latir. Eu digo, eu vou me beliscar aqui, porque eu não sei se eu estou vendo um cachorro. Pedi para minha mulher olhar, e era realmente um cachorro que estava sentado à mesa de um bistrô fino em Paris, participando realmente de um almoço. Não foi nem de jantar, de um almoço. Agora, notícias internacionais. Um terremoto deixou 3 mortos e mais de 200 feridos no Japão. O tremor de 6,1 graus de magnitude foi o mais forte já registrado em Osaka, a segunda maior cidade do país. O epicentro foi na ilha de Honshu. Cerca de 230 pessoas ficaram feridas em 6 cidades. 3 pessoas morreram, entre elas uma criança. Mais de 170 mil casas ficaram sem energia. O tremor suspendeu o serviço do trem-bala. No aeroporto internacional de Kansai, 41 voos foram cancelados. Na Suécia, pelo menos 5 pessoas ficaram feridas após um atirador, ainda não identificado, efetuar disparos em uma rua na área central de Malmö, no sul do país. A imprensa local diz que o atirador abriu fogo em um cybercafé usando uma espingarda. A polícia descartou que o tiroteio tenha sido um ataque terrorista. O presidente americano, Donald Trump, afirmou hoje que não quer ver os Estados Unidos vivendo a mesma situação da Europa e disse que o país não vai se transformar num campo de migrantes. Trump sofre pressão de democratas e republicanos contra o endurecimento da medida de separar pais e filhos na fronteira com o México.
A lei foi aprovada durante a administração de Barack Obama, mas Trump passou a aplicá-la de forma rigorosa. De acordo com Washington, em 6 semanas, quase 2.000 menores de idade foram separados de seus pais ou tutores. E a seguir, ingleses, belgas e suecos comemoram os resultados de hoje da Copa do Mundo. Nós voltamos em instantes. No telão tem mais algumas mensagens que foram enviadas na hashtag Jornal da Cultura. Vamos ver agora. O Scaf diz: é melhor ter um cachorro amigo do que um amigo cachorro. É verdade. O Cássio Hervela diz: o mundo todo tem um comércio enorme. Basta querer que é possível aumentar muito a diversificação dos parceiros pelo mundo. E o Rui Martins Versiani diz: sem voto distrital, não há solução para renovar o Congresso. Karnal, qual você comenta? Eu acredito, pegando a parte política, que o voto distrital, especialmente o voto distrital misto, ele é uma boa solução. É uma parte de um corpo de medidas muito maior. Agora, nenhuma solução é mágica e nenhuma solução vai resolver o problema, né? Mas voto distrital, especialmente o modelo misto, tem o meu voto para começar uma reforma política. Torquato. Concordo que o voto distrital ele emerge, cresce, se avoluma na esteira da organicidade social. As populações estão se organizando em torno de seus sindicatos, seus bairros, seus distritos, suas associações, enfim. Significa que o voto está, digamos assim, sendo mais localizado, mais regionalizado, mais distritalizado. Portanto, esse voto digital vem na tendência internacional, nem brasileira, de realmente termos um voto mais representativo das comunidades. Agora, é claro, como o professor Karnal já colocou, que deve essa mudança aparecer ao lado, por exemplo, da diminuição de partidos. Em vez de 35 partidos, teremos 6 ou 7 grandes partidos. Aí sim, as pessoas começam a tomar lógica. Ele sozinho também não vai resolver. E, evidentemente, concordo integralmente com a primeira frase, que realmente é melhor ter um cachorro amigo que um amigo cachorro. E daqui a pouco, logo após o Jornal da Cultura, tem o Roda Viva com o engenheiro aeronáutico Osiris Silva, um dos fundadores da Embraer. Foi preciso adiar por uma semana as entrevistas com os pré-candidatos à presidência, porque Rodrigo Maia, do Democratas, que viria hoje, precisou viajar. Na próxima segunda-feira, teremos no Roda Viva a pré-candidata do PCdoB, Manuela Dávila. Lembrando que o Roda Viva já convidou Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro e aguarda a vinda dos 2 pré-candidatos. Torquato, sobre os jogos de hoje, sobre a estreia da seleção, né? Olha, os jogos de hoje, eu confesso a você que não acompanhei muito bem. Eu queria falar do jogo brasileiro. Sim. A seleção brasileira. Algumas observações, rápidas observações. Primeiro que eu quero me confessar aqui que eu não sou um técnico de futebol, sou apenas um participante, um ouvinte de jogos da seleção brasileira. Realmente a performance brasileira foi muito ruim. Não há que se dizer que o árbitro, digamos assim, fajutou o jogo, não conseguiu consultar o árbitro de vídeo. Besteira. Na verdade, a derrota brasileira se deve à má performance brasileira. Primeira observação. O que é que isso causa? Uma reversão de expectativas. Nós vimos realmente já entusiasmados com as vitórias da seleção, portanto, nos jogos anteriores, e aí vimos a frustração nacional. Isso vai, na minha visão, contribuir para aumentar esse desânimo social, sabe? Essa letargia do eleitor. Desinteresse. Poderá até, se o Brasil continuar nessa performance negativa, isso ter repercussão forte na política, viu, Rosa? Precisa olhar esse aspecto aí. E vai sobrar para muito candidato essa situação. Karnal, acompanha o futebol? Não tive oportunidade ao longo dos meus 55 anos de vida ainda de acompanhar algum jogo. Aproveito para correr no Ibirapuera quando tem jogo da seleção. Desejo boa sorte ao Brasil, porque sou brasileiro, mas tenho o mesmo interesse que eu tenho pelo campeonato sumô no Japão ou cricket no Paquistão. Né? Nenhum, absolutamente nenhum. E o nosso boa noite, nós lembramos que há exatos 110 anos, o primeiro navio com imigrantes japoneses atracava no Porto de Santos, o Kasato Maru,
trouxe quase 800 pessoas para trabalhar na lavoura. A repórter Marcela Terra está produzindo uma série de reportagens sobre os 110 anos da imigração japonesa que nós vamos exibir em breve. Muito obrigada, Karnal, pela participação, Torquato. E você, inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo que acontece no jornalismo da cultura. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.